Meus amados, a paz do Senhor Jesus, eu tenho a honra, a alegria de entrevistar o nosso querido pastor-presidente, Alcides Fávaro, das Assembleias de Deus, Ministério no Ipiranga, nosso pastor que nasceu no ano de 1938, no dia 12 de dezembro, na cidade de Guararapes, interior de São Paulo, filho do João Fávaro, em memória, e da nossa querida irmã Adélia Franco Fávaro, também em memória. O nosso pastor-presidente nos dá a honra nesse dia maravilhoso. E estamos aqui, pastor, muito obrigado por dispor do seu tempo para atender a COJAD nessa entrevista que ficará para a história aí em todo o Ministério Ipiranga. Muito bem, é uma grande alegria poder estar convosco para essa entrevista, falando um pouquinho da biografia da minha vida, que certamente muitos tomarão conhecimento como surgiu o pastor Alcides Fávaro no Ministério do Ipiranga. Maravilha, pastor. E já que o senhor abriu essa oportunidade para nós,
eu quero justamente que o senhor conte um pouquinho para nós, pastor, sobre a sua conversão da família do senhor, como que aconteceu, né, numa época tão distinta. Conta um pouquinho para nós, pastor, sobre isso. Ocorreu no final do ano de 1954. Nós morávamos em Guararapes, estado de São Paulo, uma cidade que fica a 20 quilômetros de Araçatuba, que é a cidade mais conhecida. Lá é a terra do gado, aliás, do boi gordo. E meu pai era lavrador, senhor João Fávaro, um homem que gostava de plantar na terra arroz, feijão, milho e outros cereais. E um ano que ocorreu a grande seca, a lavoura não deu a produção esperada. E meu pai então resolveu deixar a cidade de Guararapes, mudando-se para São Paulo, aqui na Vila Guarani, aqui no Jabaquara. E uma tia nossa, por nome Amabile Franco, irmã da minha mãe, é claro, convidou-nos para ir à igreja, Assembleia de Deus, Rua Maracá 330, do Ministério do Ipiranga. E foi minha mãe, levou minhas irmãs, naquele tempo era pastor Ezequias Ribeiro. Ela participou do culto e entregou-se a Jesus Cristo, nosso Senhor. Não demorou muito, minha mãe foi batizada com o Espírito Santo. Daí, alguns dias, minhas irmãs também receberam o batismo com Espírito Santo. E na minha casa só faltava meu pai e eu nos entregarmos a Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós oferecemos uma grande resistência. Não queríamos nos entregar a Cristo, porque o meu pai dizia insistentemente: não é agora que eu vou mudar de religião. Dizia minha mãe que ele não faria isso jamais. Mas numa noite, minha mãe indo para o culto, convidou meu pai para que fosse. Meu pai disse não. E eu também disse, também não irei. E ela, de livre e espontânea vontade, disse: então vou deixar a Bíblia Sagrada aqui sobre a mesa, e vocês devem ler a Bíblia, e eu vou para o culto mesmo sem a Bíblia. E quando minha mãe deixou a residência para ir ao culto, no templo de Jabaquara, Rua Maracá 330, meu pai me disse: vamos ler a Bíblia Sagrada. E eu abri a Bíblia assim, aleatoriamente, li uma passagem no livro de Provérbios, uma forte exortação à mocidade. E à medida que eu ia lendo, meu pai me disse: olha, eu estou crendo que a palavra de Deus é a verdade. Como ela fala tão bem, e ela está falando conosco. Realmente Deus existe. E eu fui confirmando: sim, 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 é verdade. E folhei a Bíblia um pouco para frente e caiu em São Mateus, onde Jesus faz uma advertência severa. E reparas tu, argueiro, que está no olho do teu irmão, tendo uma trave no teu? Realmente quem tinha o argueiro era eu, porque eu criticava minha mãe, meus irmãos e a igreja como um todo. Meu pai também tinha o argueiro nos olhos, porque era um católico zeloso, devoto de São João, e ele tinha uma imagem de São João na sala, e todas as vezes que ele passava, ele fazia o sinal da cruz, em reverência àquela imagem. Eu fui lendo a Bíblia, e então disse meu pai: a palavra de Deus é verdade. Meu pai confirmou: realmente eu também creio que a palavra de Deus é a verdade. E nós então, de repente, veio um poder do céu, o poder do Espírito Santo. E este que vos fala, Alcides Fávaro, foi tomado pelo poder do Espírito Santo. Jesus batizou-me com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. E quando meu pai presenciou esse ato de eu ser batizado com o Espírito Santo, ele disse: meu filho, realmente Deus está nesse lugar. Meu pai
estava tremendo, porque a presença de Deus era muito grande, muito dominante na minha vida. E esse poder de Deus atingiu o coração do meu pai também. Quando minha mãe voltou do culto, que me viu falando línguas, ela ficou completamente admirada, perplexa, e perguntou o que aconteceu com Alcides. E meu pai disse: olha, eu tenho para mim que ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas eu não podia falar com a minha mãe em português, porque a manifestação era só línguas estranhas. Falei línguas estranhas durante uns 3 dias consecutivos, porque o Espírito Santo me dominava. Feito isso, então, fomos convidados a ir à igreja em Jabaquara, Rua Maracá, 330, onde estava o saudoso pastor Ezequias Ribeiro. E naquele culto, quando ele fez o apelo, eu levantei minhas 2 mãos, fui à frente e me entreguei a Jesus Cristo, nosso Senhor. Porém, já estava batizado com o Espírito Santo. Já o Espírito Santo tinha me convencido do pecado, do juízo e da justiça também. Foi assim que se deu a minha conversão a Jesus Cristo, nosso Senhor. E naquele culto glorioso, meu pai ainda não quis render-se a Cristo. Mas daí uma semana, houve um culto ao ar livre no bairro onde nós morávamos. E meu pai foi convidado para ir a esse culto ao ar livre. E eu fui também. Era uma tarde muito chuvosa, mas ali o pastor entregou a mensagem. E meu pai não resistiu à mensagem. Ele entregou-se a Cristo num culto ao ar livre. E não demorou mais que 2 meses, meu pai, senhor João Fávaro, também foi batizado com Espírito Santo. Glória a Deus. Então, assim foi a conversão de Alcides Fávaro e João Fávaro, meu pai. Uma chamada toda especial da parte de Deus. E por esta razão, estamos louvando o nome de Jesus Cristo até hoje. Louvado seja Deus. A entrevista começou em alto nível. Compartilha para que muitos irmãos conheçam, principalmente os nossos jovens. Nossos jovens não conhecem a história passada. Nós queremos que você seja impactado por ela. Compartilhe na sua linha do tempo, compartilhe aí nas páginas das Cojades do interior, do litoral, de toda a cidade de São Paulo, para que as pessoas entendam quem é essa figura abençoadora de nossas vidas, que é o nosso querido pastor presidente. O nosso pastor foi, de uma forma violenta, encontrado por Deus. Amém. Deu ouvido a isso. Então, é algo que marca para nós jovens do tempo atual. Pastor, com tanta notícia profunda que o senhor deu para nós aqui, realmente fora do padrão, não é muito comum dessa maneira, o senhor se converteu. Depois de toda essa resistência, mas quando aconteceu foi para arrebentar, né? Como que era servir a Deus nesse tempo? O senhor se converteu, ok, estou servindo a Cristo. Como que era esse tempo, pastor? Quando comecei a ir à igreja, eu não via o dia do culto para ir ao templo. Cada culto era um encontro real com Cristo, ouvindo a mensagem, orando, glorificando a Deus e fazendo as minhas contribuições liberais. E assim, fui doutrinado, ensinado acerca do batismo nas águas, os deveres, as responsabilidades de um membro da igreja, aceitei o ensinamento da palavra de Deus fielmente e fui batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui no templo sede, o templo matriz do Ipiranga. Isso depois de uns 9, 10 meses de ter entregue minha vida a Cristo. Que maravilha. A nossa juventude está acostumada a ver o nosso pastor pregar, nosso pastor administrar, nosso pastor sério ali conduzindo o ministério. Pastor, um segredinho, conta para nós. O senhor arriscou na música, o senhor cantou, o senhor gosta de cantar, tocar? Conta para nós, sei que a juventude quer saber, pastor.
Eles gostam de música, né? Então quer saber como é que é o senhor nessa área. É claro que os obreiros que dirigiam a igreja sempre observavam como podiam aproveitar o talento que Deus me havia dado. Eu fui convidado para ser tesoureiro da nossa congregação. Permaneci alguns meses, mas não era a minha vocação. Eu fazia aquele trabalho não como um vocacionado, embora não faltasse com respeito e com a devida prestação de contas. Fui convidado para ser corista, e naquele tempo o nosso maestro era um irmão que lhe faltava a vista, cego, aliás. Chamava-se João da Cruz, e ele procurou entender como era a minha voz, se eu servia para cantar no baixo, se eu era tenor, e ele não descobriu qual era a minha voz. E no coral, eu também não me adaptei. Eu sempre cantava desafinadamente. Meu Deus. E dei muito mais trabalho ao maestro João da Cruz, que já dorme no Senhor, porém, acabei entendendo que o meu lugar não era no coral, porque no coral eu só atrapalhava os demais. E aí, então, resolveram levar-me para a banda da igreja. Naquele tempo não tinha orquestra, se falava em banda. E fui estudar música. E estudei todo o Bona, ali as primeiras lições musicais. Comprei um pistão e comecei a treinar para adquirir a tão chamada embocadura. E dentro da minha casa, quase enlouqueci a minha mãe. Meu Deus. De tanto barulho que eu fazia com aquele instrumento. Meus irmãos, minhas irmãs não me aguentavam mais e pediam, pelo amor de Deus, que eu parasse com aquele instrumento. E me disseram que comprando uma surdina e colocando no pistão, e que a tonalidade, o som do instrumento seria mais baixo. E eu comprei a surdina, mas também não consegui nada. Aprendi a tocar o hino 15, o hino 18, os mais conhecidos da harpa cristã, Correto. E não passou disso. Então, num determinado tempo eu disse, estou aqui já quase um ano lutando com esse instrumento, até hoje não tenho embocadura, não saio desses dois hinos, o 15 e o 18, eu vou parar por aqui mesmo. E aí encerrei essa atividade espiritual de tocar instrumento, e o maestro agradeceu a Deus pela minha saída, porque deixei de atrapalhá-los também. Meu Deus. E orando a Deus, e senti que Deus me chamava para pregar o Evangelho. E quando comecei a pregar o Evangelho, convidei mais os dois jovens que na minha companhia, nós íamos dirigir culto ar livre na Praça da Sé, na Praça João Mendes, na Rua Direita, na Praça da República, e nós pregávamos, fazíamos o convite, e as pessoas que aceitavam a Cristo, nós orávamos e saíam muito abençoadas. Não demorou muito, essa notícia chegou aos ouvidos do pastor Alfredo Reikdal, pastor presidente, que já dorme no Senhor. Quando o pastor Alfredo soube daquilo que eu fazia, pregando com mais dois jovens, ele disse, colocou as duas mãos na cabeça e disse, isso é que é vocação. Glória a Deus, glória a Deus. E daí fui convidado também para pregar no presídio do Estado, na Avenida Tiradentes, onde estava antigamente o presídio. E ali, pregando para os presos, nós pregamos e ganhamos um preso que estava condenado há muitos anos, e o apelido desse preso era O Cabeça. E num domingo, entregando a mensagem de Cristo, mensagem de salvação, o Cabeça caiu de joelhos
e entregou-se a Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu estava em um sábado, aqui bem próximo do Ipiranga, aliás, na rua Bom Pastor, onde nós tínhamos o departamento de assistência social e cultura. E lá nos fundos tinha um salão que o pastor Alfredo Requidal, todo sábado, ministrava a lição bíblica da escola dominical. E eu estava lá nos fundos, com a minha revista aberta, e inesperadamente entra um homem no salão e chega até onde eu estava e me abraça e me beija. Quando eu olho, era o Cabeça, aquele que havia se convertido no presídio. E ele disse: meu Fávaro, Jesus me soltou daquela prisão. Glória a Deus. Deus fez um milagre, porque eu tinha muitos anos a ser cumprido. E quando eu deixei a prisão na boca da noite, como se diz, primeira coisa que eu fiz, ajoelhei-me na calçada e agradeci a Deus pela obra que Ele fez, porque Ele respondeu às nossas orações. Ele me libertou dos vícios, do pecado e também me libertou da prisão. E agora eu estou livre. Glória a Deus. Então foi uma grande vitória. Aí senti que a minha chamada era real, que ela se evidenciava e que eu só podia me realizar pregando o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí, onde Deus me fez conhecer que tinha me chamado para atender a sua obra. Descobrir o seu chamado. Nota que o nosso pastor passou por algumas áreas e não era vocação, não era chamado. A juventude de hoje muitas vezes nos procura perguntando sobre essa questão, como descobrir o chamado. E nada melhor do que entendermos a trajetória de um grande homem de Deus que chegou até aqui com essa história que você nunca viu, para entender que descobrir o nosso chamado é um grande diferencial naquilo que nós podemos produzir para o reino de Deus. Vai compartilhando, porque com certeza você está vendo histórias do nosso pastor presidente como você nunca viu. Pastor, duas perguntinhas. Liderança jovem, o senhor participou ou não? E a primeira igreja que o senhor dirigiu, conta um pouquinho para nós sobre isso. Naquele tempo, de 1960, década de 70, não se falava em liderança jovem. Olha só. Não havia classe de escola dominical. Era uma classe única. Estavam ali os adultos, estavam os jovens, estavam as crianças, e eu diria que era uma só classe naquele tempo. Portanto, não havia liderança jovem. O pastor era o pastor de toda a igreja para ensinar na escola dominical. E assim, na escola dominical, fui recebendo as lições teológicas, onde fui aprendendo cada vez mais e mais da palavra de Deus. E quando eu estava me congregando em Vila Brasilina, um diácono chamado Sebastião Alves de Souza, que também já partiu dessa vida, ele, vendo minha vocação, ele disse: eu vou colocá-lo para dirigir uma congregação. E eu fiquei muito alegre, não dormi aquela noite pensando no momento em que eu tomaria posse naquela congregação. Anos 70, pastor? Foi 1968, em torno desse ano. Correto. E foi na Vila Simões, aqui no alto do Ipiranga. Havia uma congregação que tinha sido fechada, e já estava fechada há mais de um ano. E o irmão Sebastião Alves de Souza pediu à congregação que o acompanhasse durante a semana, porque seria dado posse desse que vos fala. E foi um grande culto, as irmãs louvaram a Deus, e ele deixou-me ali para ser o dirigente daquela igreja. E o primeiro culto que eu dirigi, num domingo, eu me lembro, cheguei quase uma hora antes, era uma porta de ferro de enrolar, eu abri, entrei, sabe quantas pessoas havia naquele culto? Eu, Jesus
e os bancos vazios. Meu Deus. Aí pensei, Senhor, o que é que eu vou fazer aqui com esses bancos vazios? Não há ninguém aqui, eu estou sozinho, Senhor. Mas dobrei meus joelhos e orei a Deus, pedindo sua graça e misericórdia. E no próximo domingo, saí visitando o bairro de Vila Simões. E tocando campainha, lá em um portão, saiu um senhor de cabelos brancos para atender-me. E ele disse, o que o senhor está fazendo aqui? Falei, eu estou convidando para participar dos cultos a Deus, aqui na rua Abajiba, número 1, onde estava o salão. Pasmem, esse senhor era o irmão Belarmino Ribeiro, de saudosa memória, que já se congregava no templo sede do Ipiranga. Eu disse, irmão Belarmino, o senhor pode me ajudar? Eu sou dirigente aqui e não há quem me ajude. E ele disse, olha, meu prezado irmão, no próximo domingo levarei a minha filha, o acordeon, e nós iremos ajudá-lo. E ele veio, realmente, como falou, a menina dele veio trazendo um acordeon, porém, ela só tocava 3 hinos da harpa cristã. Então, todos os cultos, a menina só tocava 3 hinos. Mas, aos poucos, a irmã Noêmia, que já dorme no Senhor, também se apresentou, veio com a família, conheci o irmão Melchades, o irmão Silvio e muitos crentes que moravam naquele bairro. E diante do meu pedido que viessem cooperar, eles vieram cooperar comigo. Fiquei ali aproximadamente 2 anos. E quando entreguei aquele salão, o pastor Alfredo Reikdal me chamou para dirigir Parque Bristol. Quando entreguei aquele salão, já haviam 80 e poucas almas servindo a Deus. E aí então ficou evidenciado que Deus tinha uma obra a fazer na minha instrumentalidade. Pastor, não tinha asfalto nessa época ou já tinha? Ou era as ruas tudo de terra? Como que era? Muito rara, só as ruas principais que eram asfaltadas. No mais, todo o bairro era terra, e quando chovia, não preciso dizer que sobrava barro para todos os lados. Mais uma vez, a questão de descobrir o chamado. O pastor descobriu o chamado, começou a prosperar o trabalho, a obra de Deus. Pastor, o senhor citou um nome muito importante, até porque o senhor é a segunda figura nessa hierarquia no ministério, na sequência de presidência, né? A nossa juventude conhece pouco o pastor fundador, Alfredo Reikdal. O senhor poderia falar um pouquinho quem ele foi, a figura pastoral do pastor Alfredo Reikdal, e um pouquinho da chegada do senhor à diretoria do ministério, ao pessoal que não tem noção disso? Posso. Pastor Alfredo Reikdal, é claro, era jovem ainda naquele tempo. Pastor Reikdal, muito zeloso, sempre foi zeloso pela doutrina e sempre foi um ensinador profundo, que ensinava calmamente, profundamente e observava o comportamento de todos os obreiros, aqueles que eram pontuais, que eram assíduos, que eram fiéis ao ministério, ele os amava grandemente, sem desprezar outros que não eram tão fiéis, mas ele os respeitava pacientemente, esperando que eles também fossem fiéis. Um homem de fé, perseverante, atuante, de um grande coração para perdoar aqueles que lhe ofendiam, quando percebiam que havia um mínimo de arrependimento do mal que haviam praticado contra ele. Sabia visitar as igrejas como ninguém. Visitava, doutrinava, ensinava, aconselhava e fazia tudo isso perseverantemente. Muito difícil ver o pastor Alfredo com o rosto triste. Sempre ele tinha um rosto alegre, sempre tinha fé, sempre tinha alegria no espírito.
e confessava Jesus como Senhor e Salvador dos pecadores como ninguém. E agora, prezado pastor Alfredo, descansa no Senhor, desde o ano, já faz 10 anos que eu sou pastor presidente agora, de fato e de direito, mas no ano de 2010, no mês de março, o Senhor Deus o recolheu para os tabernáculos eternos, onde ele descansa, aguardando agora a primeira ressurreição, quando então se levantará num corpo glorioso para se apropriar da vida eterna. Louvado seja Deus. Nós vemos nessa escada, né, pastor? Rumo aos céus, que Deus vai usando cada um para cumprir uma etapa, né? Exato. Nós estamos chegando no final da entrevista, uma entrevista maravilhosa, memorável, mas, pastor, observando essa escada, nós observando na vida do senhor, quando o pastor presidente atual, nosso querido pastor Alcides Fávaro, assume o ministério, nós avançamos em muitos aspectos, né? Nós temos hoje muitos pastores jovens atuando no ministério. O pastor Alcides, ele tem dado oportunidade a essa geração jovem de uma forma impressionante. O senhor é responsável por esse aspecto. Algumas coisas também, nós temos o primeiro deputado, pastor Manuel do Nascimento, eleito, né, nessa gestão do senhor. O ministério expandiu grandemente pelo interior de São Paulo e outros estados também, né? Nossa SEMAD tem tido uma atuação muito forte. Então, a gestão do senhor, ela tem um avanço muito significativo, né? Eu me lembro quando fui consagrado a diácono, tínhamos muitos anos sem a consagração, eu participei daquela primeira leva de uma forma assim emocionante, né? Como foi esse trabalho do senhor à frente do ministério. Mas como nós precisamos encerrar, eu queria que o senhor deixasse alguns conselhos para a nossa juventude, pastor. Por exemplo, esse ministério duradouro que Deus lhe deu, o senhor desse alguns conselhos para a nossa juventude que hoje é tão ansiosa, imediatista, né? E tudo tem um processo. Eu gostaria que o senhor deixasse conselho para a nossa turminha aí, para a nossa juventude, para os nossos líderes em geral. Sim, é claro que o tempo que eu me converti era um outro tempo. Porém, a palavra de Deus é a mesma, ela não mudará. O Senhor Jesus disse, ainda que os céus e a terra passem, as minhas palavras não hão de passar. O conselho que eu ministro a todos os jovens é que se firmem na salvação que Cristo tem dado, que se alegrem na salvação, que cultuem a Deus com alegria, que o façam com desprendimento, porque Deus tem um plano para cada jovem. E o jovem que serve a Deus com fidelidade, o plano de Deus para ele será revelado. Não só o plano espiritual, se ele será um ministro do Evangelho, se ele será um maestro do coral, maestro da orquestra, se ele será um missionário, mas Deus o abençoará também quando ele chegar o tempo de casar-se. Deus lhe dará uma companheira fiel para que esteja ao lado dele todos os dias da vida. Meu conselho a esses jovens, tratem sempre com seriedade as coisas de Deus. Creiam na palavra de Deus como está escrito. Tomem cuidado com os maus conselheiros que andam por aí, pregando um evangelho light, pregando doutrinas de homens, ensinando às vezes até heresias por aí, porque eles não têm um compromisso sério com Deus. Eles querem um evangelho que seja plenamente de homens, e isso é muito perigoso. Vamos crer no evangelho como está na Bíblia Sagrada. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, São Paulo falando, o evangelho não é que será, não é que foi, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E quem está salvo em Cristo sente essa libertação. E tenho certeza que o plano de Deus para ele será revelado. E essa revelação ser-lhe dada pelo Espírito Santo,
e quero lembrá-los do apóstolo São Paulo que disse: eu não fui desobediente à visão celestial. Depois de revelado, São Paulo seguiu a revelação e teve um apostolado abençoado durante toda a sua vida. E ao encerrar seu apostolado, ele pôde dizer a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e só me resta a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Este é o conselho que eu desejo aos jovens, porque eu também fui jovem e agora sou velho, mas estou citando a Bíblia, que os filhos de leões padecem fome, mas aqueles que servem ao Senhor de nada têm falta. Vamos em frente, prezados jovens, o Senhor está conosco. Amém. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer porque o pastor Alcides, no alto dos seus 80 anos passados, tem sido uma inspiração para a nossa geração, para a nossa juventude, para cada um de nós. Para encerrar, pastor, 3 palavrinhas vou pedir para o senhor. 3 palavras. Um desafio aí para, em uma palavra, o senhor me responder isso. E nós encerraremos já agradecido ao tempo e à disponibilidade que o senhor deixou para nós aqui. Uma palavra sobre o passado. Direção de Deus. Uma palavra sobre o presente. Permanecer na fé em Cristo Jesus. E sobre o futuro? Deus tomará conta do nosso futuro, porque tudo está no seu controle. Louvado seja Deus. Meu pastor, muito obrigado. Por nada. Em nome de toda a Cojab. Agradeço aqui o pastor Antoniel e toda essa equipe que se dispôs a estar aqui presente nessa sala de trabalho para fazer essa entrevista que o fizemos. Que Deus a todos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhe pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti.